Sou eu? Eu agradeço a todos, agradeço a todos, porque não se faz nada sozinhos. Nada se faz sós. E eu tive muita ajuda, também especial, à porta, aqui, acolá, e mesmo pessoas que não puderam vir, como a Síria Alvim, que eles queriam tanto vir e não puderam, que ainda guardaram as chapas, estão lá em Lisboa. E por aí é que consegue fazer qualquer coisa quando estamos juntos. Quando estamos juntos consegue-se fazer qualquer coisa. E o que eu gosto muito de ver é como é que as coisas vão acontecendo e que depois surgem. Aqui, depois surgem, depois aparecem, parece que não houve nada atrás que apareceu assim, não, mas tem um caminho sempre, vão acontecendo e depois, como uma não é? Que germina e depois só sai a um certo momento. E é muito bonito e eu agradeço a todos. Eu não fiz nada, é só o avô que está no céu. Sim, pois, e eu, pois, tinha mais coisas para dizer, mas eu vou deixar, pode ser que eu no fim saiba qualquer coisa. Eu penso que este trabalho do livro e da exposição é uma espécie de, para mim, é assim que eu vejo, uma espécie de arqueologia emocional e artística da obra da Lourdes de Castro. Emocional, bastaria dizer que para mim a chave da exposição é a obra da mãe, o Plexiglass de 1964, e que eu acho que a partir daí é a chave para entrar nestas imagens. É das primeiras sombras, não é? Sim, foi a primeira feita em Plexiglass, já tinha feito Exatamente. antes. Em tela e aquela é a primeira. E é transparente, pois, e é sombra. É que eu estava a procurar, fazia coisas em tela com o contorno à volta, mas não tinha sentido fazer em tela, porque estava tudo pintado de branco, para que é que eu tinha tela? Ou fazia na parede e depois procurei um material imaterial que não contasse. O vidro parte-se, o plexiglass parte-se mesmo. E foi por aí que eu comecei. Depois enverdei por aí um certo tempo. A presença da tua mãe é algo muito constante nestas imagens todas e sobretudo no modo como depois no livro. Éramos muito amigas. E ela ajudou muito, assim, para me mandar para fora de casa. Muito. Nem quer ninguém posto na rua. Posto na rua. Posto na rua e isso foi muito bom. Claro. Sempre me deu muita força. Muita força. Não era nada assim que todos ao lado, galinhas, assim, todos. Não, nota-se na postura, para a rua. Física. Porque ela própria nunca tinha conseguido ir. E desejou que os filhos fossem. Quanto mais longe, melhor. Aí a gente escrevia e tudo. Muito amigas. Como é que se chamava? Ana. Mas penso também que, para além dessa arqueologia emocional, que estas imagens têm uma arqueologia artística da tua obra, na medida em que, sobretudo os comentários que escrevestes a propósito de cada uma das imagens, vê-se como as sombras e as flores, não é? Fazem parte do DNA, da genética. Pois, com aquele jardim tão grande. Exatamente. E as bananeiras, que também dão flor antes de ser banana. Exatamente. Tudo, e a cana-de-açúcar, aquele dia vinha, as florzinhas aqui, tudo. Pois, que era todos os dias. Era todos os dias. E os mangueiros e as flores todas. É muito bom aquele. Sim, assim, o espaço. Pois. E esse espaço, eu consegui fazer coisas, por exemplo, em Paris, que eu tive um ateliê, cabia esta mesa e eu quase que não podia dar a volta, e eu aí fiz muita coisa. Li uma vez do Rilke, que ele diz que o espaço
a gente traz dentro de nós, desde que somos crianças. E é tão verdade, é que pode estar, até podia ser debaixo da mesa, Claro. mas tens aquele espaço em ti, ninguém te o tira. E é muito bom, por isso as crianças, começa tudo lá. Começa tudo lá. Começa Fica tudo lá. gravado para sempre. É. A outra coisa que eu penso que esta série de fotografias nos traz são documentos históricos num sentido duplo. Por um lado, porque registam uma praia formosa e uma ilha que já não existe hoje, ou melhor, existe, mas muito alterada. E imagino que não há assim tanto registros da década de 30, ou seja, que não terá havido muitos fotógrafos na década de 30 a fotografarem a Ilha da Madeira. Não sei. Eu é a primeira vez que vejo desta altura. Eu nasci em 30, mas o meu pai também fez fotografia, engraçado. Eu tenho umas, mas não algumas em vídeo, mas A ti depois nunca já... te interessou muito a fotografia? Eu fiz algumas, sim. Foi? Sim, mas não, foi mais o lápis. A máquina era muito grande. Exatamente. E então o meu irmão, que era barbatanas e tudo. Mas é um retrato, as imagens são de facto um retrato da Praia Formosa, na década de 30. Não, na década de 30. Não? Princípio de 1900. 1900. 1907 foi quando nasceu a minha mãe. Porque essa foi a única data que eu sabia exatamente. Há outras que eu sei mais ou menos. Mas 1907. Há umas antes, como aqui tem as fábricas das conservas, isso foi antes. E depois o resto é depois de 1907, é questão de ver se a menina tem 10 anos ou se tem ainda não sei o quê. Mas 30 foi quando não está nada lá, 30, muito antes. Muito antes. Até mesmo os primeiros. Pois, até 1930, porque eu conheci o meu avô muito pequenino. Claro. Eu era muito pequenina. Pois. É mesmo então os primeiros da fotografia também. Exatamente, é incrível. Vidro. Mas para além desse registro, é também o registro de algum modo do modus vivendi, do que era uma família enfim, abastada e culta, porque... Sim, muito abastada, a gente fartava, assim, toda a gente trabalhava. Pois. E a minha avó tinha o colégio e isso tudo, todos trabalhavam. Ainda por cima ensinava depois os pequenos lá em casa. Exatamente. Sim, mas era muito simples, mais simples, havia menos coisas, mesmo para brincar. Claro. A gente brincava com pedrinhas, com feijãozinhos, não sei, assim, quando a gente brincava. Não quer dizer que não tivesse uma boneca, ou assim. Trapos. Mas também, a minha mãe também teve, sim, mas a gente inventava coisas. Mas esse lado de documento histórico da ilha e do modus vivendi do que seria uma família que vivia aqui, para além disso é também um documento histórico da tua infância, não é? Sim, da infância, pois, eu já venho depois. Venho depois, mas eu conheci isto tal e qual. Tal e qual. Estas pedrinhas, tantas do calhau como as da calçada, conheci-as todas, tal e qual. Sim. As árvores a cresceram, claro. Não, mas o que eu acho que, enfim, para mim é interessante é ver como uma obra que é tão universal, como é a tua obra, que é uma obra que toca qualquer um, e nesse sentido é profundamente universal, é, no entanto, provavelmente como todas as grandes obras, radicalmente pessoal. Ou seja, vê-se aqui a arqueologia do que são as tuas grandes linhas de trabalho, não é? Pois, a gente vem sempre o que é que nós somos, o que é que nós somos, é isto tudo junto, é assim, não sei, é assim como um agregado. Eu sinto isso muito forte, um agregado de elementos de vários e que se transforma continuamente, conforme o que tu vais encontrando pelo caminho, ou pedras, ou gente. Ou gente e pedras. Tudo isso e tudo o que se faz entra, e há outras que depois saem e que não voltam, outras que vêm depois mais tarde. Mas somos isso tudo.
esse conjunto todo. Pois, não se pode dizer se não tivesse visto as fotografias, se vem daí tantas outras coisas mais. E por isso não. Bem, tem um nome, claro, a gente tem que ter todos um nome, para a gente se... Como as plantas também têm nomes, mas elas estão-se nas tintas. Claro. Ter nome ou não ter nome. Claro. Não é? E também no fundo é o nome, eu não. É o nome, não estou no nome. O nome é o nome. E o resto é cá comigo. Percebes? Pois. João. Estava muito bonito o vosso dueto. É que somos manas, na vez que a gente está de igual. Ai, não sei o que quando a Lourdes me mostrou pela primeira vez os vidros que estavam na origem destas imagens que agora encontramos num livro e de algumas destas impressões, eu fiquei muito impressionado. E fiquei muito impressionado, senti-me convocado para um território que remonta a algo que é quase um dos primeiros contactos que temos com a fotografia, que é o livro de fotografia que temos todos em casa, em que as nossas memórias, a nossa família, pessoas que não conhecemos, mas que sabemos que foram importantes para a nossa existência, para a existência dos nossos pais, dos nossos tios, para pessoas que construíram partes do cotidiano que vivemos, que construíram de algum modo o presente que nós conhecemos, um presente esse que começamos a interrogar como fazendo parte de um tempo que é feito de muitos presentes. E o livro de fotografia que temos em casa, os livros de fotografia de família, trazem-nos presentes que muitas vezes não vivemos, mas que passam a fazer parte de nós quando os contactamos, quando os conhecemos, quando eles nos são revelados. E de imediato me senti adotado por esta família que estava a conhecer e que eu não conhecia, esta família de que a Lourdes já me tinha falado, que muitas vezes aflorava em conversas que tínhamos e que se redefinia em imagens, em momentos, em situações que imediatamente me transportavam para um tempo do qual eu me sentia cúmplice e também presente. E essa é a capacidade misteriosa que uma fotografia tem de convocar outros presentes dentro do presente em que nós estamos. E quando falamos de documento, esse documento não é um documento de um passado, é um documento que é importante para nós porque nos redefine o presente em que nós estamos. E eu acho que o desejo da Lourdes publicar este livro hoje, aqui e agora, tem muito a ver não com saudosismos, não com melancolias, não com revelações de intimidades ou segredos de família, mas tem a ver com este presente, é um contributo presente, para este presente, porque estas fotografias fazem parte hoje do nosso presente, como faziam parte do presente que a Lourdes sempre conheceu ao longo dos seus momentos de vida. E aí a fotografia surge como mais do que um documento, é um documento, sem dúvida. Nós conhecemos uma madeira, eu gostava de viajar no tempo para poder chegar num escaleiro a esta praia, gostava de conhecer esta praia como ela era, gostava de caminhar naquelas pedras, gostava de subir aquelas ladeiras, gostava de conhecer aquele chão feito de pedras que encontramos numa das fotografias. Gostava de discutir livros com o tio Luís, mas de algum modo esse passado não surge propriamente aqui filtrado por uma operação de nostalgia, de forma alguma. Ele surge inclusivamente apresentado na simplicidade do seu cotidiano. E o que é tocante é a simplicidade desse toque cotidiano, onde temos desde as situações mais banais até às situações mais excepcionais. Nós encontramos aqui fotografias em que as pessoas se encenam para a fotografia, representam, e estas fotografias também são um teatro. Aliás, é como este livro faz-me lembrar algumas peças de teatro do Chekhov, quando nós encontramos o Serjal, quando nós encontramos as Três Irmãs, o Tio Vânia. O tempo, elas tocam de algum modo como quando vejo uma peça de teatro de Chekhov e depois as tuas didascálias, esses comentários que nos ilustram com muita simplicidade cada fotografia, que não acrescentam à fotografia nada que ela não tenha,
a não ser uma informação necessária e simples. Sim, Elas não assim, constroem ser assim mais comentário, elas não são um comentário. Não. Elas Pois, são pois. pura e simplesmente uma informação que é partilhada, tal como aquela imagem que até hoje estava na intimidade da Lourdes e da sua família, é partilhada num sentido mais lato, porque todos nós passamos a fazer parte da sua família a partir do momento em que conhecemos estas fotografias. E isso foi algo que me tocou particularmente e que para mim fazia todo o sentido dentro da obra da Lourdes. Porque confesso que me interroguei quando a Lourdes me manifestou o desejo de publicar este livro, me interroguei no início, ainda antes de ver as imagens, se faria sentido, por exemplo, um museu publicar um livro de fotografias de família. Mas percebi que este era um livro que era um livro de fotografias de família e nessa família todo mundo podia estar lá dentro. Como o encontramos nestas imagens, vários mundos dentro dela. E encontramos pessoas da família da Lourdes e pessoas que não são da família da Lourdes também. Há como uma cosmologia neste olhar sobre um tempo, sobre um presente, que Jacinto Augusto Muniz de Betancourt fixou nestes vidros, que hoje fazem parte também do nosso presente. E aí, mais do que uma declinação do passado no presente, nós temos uma declinação do presente também, que absorve o passado e projeta, e o projeta desse nosso presente. E aí, a Lourdes, de algum modo, assume uma das principais características do artista contemporâneo ou do artista do século XX. O artista no século XX não é só um fabricante de imagens, um fazedor de imagens. É muitas vezes também um apresentador de imagens. E saber apresentar uma imagem é muito bonito. E muitas vezes o nosso conhecimento de imagens, de referências, de tempos, de situações, as nossas próprias emoções, dependem muito precisamente do modo como fomos confrontados com elas. Como muitas vezes, por exemplo, um artista convocou uma imagem para essa imagem ser algo completamente inesperado nas expectativas que nós pudéssemos ter em relação a essa imagem. O Bruce Nauman diz que o artista revela verdades místicas. Ora, neste caso, a Lourdes, e quando nós falamos de revelação, esta é uma palavra que tem muito que ver com a fotografia tem que ser revelada, e a fotografia também, para alguém que, de algum modo, sempre se interessou por definir a condição do objeto, da figura, da imagem, através da sua desmaterialização, através da sua imaterialidade, a fotografia é precisamente como que a descoberta da luz no reino das sombras também. Não há imagem sem sombra na fotografia. Faz parte do próprio processo de revelação partir da sombra, da obscuridade. É aí que a luz permite que a imagem se apresente, se revele. E a Lourdes, neste caso, é um filtro. A sua obra é, de algum modo, um filtro que nos revela estas imagens. Mais do que transferi-las do vidro para o papel do livro, ou para o papel que encontramos aqui, é, de algum modo, o filtro revelador destas imagens, de certo modo, a obra da Lourdes, com a sua generosidade, com a sua abdicação de acrescentar coisas desnecessárias ao mundo e de procurar do mundo aquilo que o mundo já tem. E o mundo já tinha estas fotografias. O mundo já tinha estas fotografias, era preciso apresentá-las. E da mesma forma que nós conhecemos amigos da Lourdes e situações da Lourdes através das suas obras, da mesma forma que podemos conhecer a sua mãe também através da sua sombra, e é muito bonito a sombra de uma pessoa sobreviver-lhe. É muito bonito a sombra de uma pessoa ser hoje partilhada e encontrarmos-la numa sala quando nem sequer conhecemos essa pessoa fisicamente. Essa capacidade de revelação que a arte tem é algo que a Lourdes tem sabido protagonizar muito bem nessa relação entre a sombra e a luz, entre a sombra e a claridade, que a sua obra sempre estabeleceu e que nesta exposição, como a Isabel muito bem sublinhou, está fabulosamente representada na convocação desse primeiro plexiglass recortado, que é um encantamento. É um encantamento não só no recorte da sua... de uma bidimensionalidade que se faz tridimensional, num objeto que não é objeto, mas de um objeto que projeta e reflete ao mesmo tempo. A parede transforma-se num ecrã que recebe a projeção de uma imagem, a sombra, e ao mesmo tempo há outra parede que neste caso recebe um brilho, recebe um reflexo. É muito engraçado porque o plexiglass é espelho
e ao mesmo tempo é projetor. E nessa medida é quase como aqueles espelhos da Alice que nos permitem viajar entre vários mundos, que podem criar vários presentes no presente em que nós estamos. E nessa medida estas fotografias são, aliás, como a Lourdes nos apresenta numa das suas didascálias, uma das suas legendas, são também um elogio da sombra. Nós encontramos nelas também um elogio da sombra, e aí, digamos, mesmo a sua cor, a sua gradação de escuros, de claridade, tudo isso, os seus brilhos, os seus reflexos, são também um outro desafio no qual nós nos podemos perder no prateado destas imagens, que é, aliás, uma cor muito bonita. Algumas destas fotografias, curiosamente, surpreenderam-me na sua passagem do vidro para o papel, porque me fazem lembrar quase aquela impressão a platina, que por vezes fazia a platinotipia, que fazia encontrar prateados insuspeitados na fixação de uma imagem. E depois, por outro lado, a Lourdes transformou 3 caixas com vidros impressos num livro. E algo que a Lourdes sempre gostou foi de caixas e de livros. Por um lado, as caixas são continentes que apetece explorar, descobrir, onde guardamos coisas, podemos guardar segredos, podemos guardar coisas que pensamos que um dia nos vão ser úteis, coisas que achamos que sempre nos serão úteis. E a Lourdes, inclusivamente, no início do seu trabalho, começa por explorar as possibilidades que uma caixa apresenta para conter determinado tipo de objetos que sentimos que são colecionados dentro de cada uma dessas caixas. Por outro lado, a Lourdes sempre gostou de fazer livros também, para além de os ler. e o livro também, como princípio de revelação, é algo que, sem dúvida, este livro agora manifesta na narrativa que corresponde ao encadeamento destas imagens, como estas imagens se sucedem umas às outras, como estas imagens se sucedem umas às outras, primeiro por elas mesmas e depois como descrições do que nelas encontramos. Primeiro nós podemos inventá-las por nós mesmos e depois podemos ler e saber uma informação que não restringe, antes pelo contrário, apenas fixa melhor aquilo que naquelas imagens encontramos. E aí as legendas da Lourdes são como fixador também na fotografia, porque a imagem desaparece se não houver um fixador quando se revela no papel fotográfico. E aí, nessa medida, confesso que me senti imensamente grato quando tive a ocasião de conhecer estas imagens e quando tive a ocasião de poder trabalhar com a Lourdes no sentido que estas imagens pudessem ser partilhadas por todos nós. No sentido de que hoje, na verdade, todos nós acho que podemos estar muito gratos à Lourdes por ela nos adotar da sua família e por nos sentirmos parte da família que encontramos também nestas imagens quando as vemos. Muito obrigado, Lourdes. Obrigada. Não, é que sempre acreditei nestas fotografias e tinha que dar a conhecer. Não me podia ficar só dentro da caixa. E depois é muito curioso, quando eu falava há pouco de que muitos artistas são apresentadores de imagens também. Por exemplo, um artista que a Lourdes chegou a conhecer, o Duchamp, ele sentiu que como era importante apresentar uma fotografia. Por exemplo, uma das obras mais conhecidas do Duchamp nunca foi vista, se calhar, o famoso urinol. Nós conhecemos por uma fotografia, o Stiglitz fez uma fotografia e é a partir dessa fotografia que depois a obra se tornou conhecida. O Duchamp apresentou outras obras, por exemplo, com o seu amigo Man Ray, a sua Élevage de Poussière, o grande vidro, portanto, com poeira acumulada ao longo de um ano. Nós conhecemos-lo através da fotografia também. A fotografia apresenta-nos momentos, situações, e o Duchamp soube muito bem encontrar na fotografia, em fotografias que não eram feitas por ele. Além do mais, esse poder encantatório de manifestação da imagem. E a apresentação da imagem é tão importante, ou mais importante ainda, do que a sua produção. Hoje isso acontece com muitos artistas contemporâneos. Por exemplo, há meia dúzia de anos, uma artista que me é particularmente grata, a Tácita Dine, ganhou o prémio Acebolado de fotografia com um livro chamado Flaw,
Flo significa em alemão um mercado, uma feira da ladra, um Marché-aux-Puces, e Flohmarket, ela fez um livro de fotografias com fotografias encontradas numa feira da ladra. Fotografias que ela tinha encontrado. Fotografias que ela não fez, mas fotografias que nos traziam situações, formas de vida, momentos, e que foram tão bem apresentadas num livro tão bonito que pela primeira vez o prémio Hasselblad, um dos prémios mais importantes da fotografia, foi dado a um livro, que é normalmente dado a um livro de fotografia, a um livro cujas fotografias não tinham sido tiradas pelo autor do livro. E nessa medida também essa condição do artista como apresentador é algo que tem coerência não só na obra da Lourdes, mas também num itinerário da arte na sua contemporaneidade. Isso é bonito saber. Pois, ela apresentou, é bonito. Eu penso que os pequenos textos, as legendas, que se escrevem ao lado da fotografia, demonstram outro aspecto que às vezes, quando falamos de sombra, esquecemos no teu trabalho, que é a claridade. Que essas frases são de facto são a claridade, clarificam, dão luz, de facto não há sombra sem luz, não é? Mas a escrita também, a tua escrita é clara. Mas isso nas sombras sempre vê-se, porque a sombra está sempre ligada aos escuros e preto e negativo, e na literatura nunca mais chega, é sempre tudo, e para mim a sombra não era isso, era transparente, era clara, era alegre, quer dizer, nunca foi assustadora. Claro. Assustadora ou negativa, mas há muito a sombra de alguém, é que tu não contas, quem conta é essa pessoa, pôs a sombra, olha, deita-se fora. E outra coisa que eu penso que estas imagens têm também é uma espécie de doçura firme. Doçura firme. Doçura firme. Já. É como nos bolos, sabes? Doçura firme. Sim. Era tão bonito. Convém que não abatam. Doçura firme. Sim. Doçura firme. Sim. Doçura. Porque há um olhar, claramente percebe-se que o fotógrafo é próximo daquelas pessoas. Sim, só podia ser. Que há uma cumplicidade entre sim, quem... só com amigos é que se Exatamente. Uma vez tive uma experiência, mas foi só uma vez, com alguém que eu não conhecia. Que tirou uma fotografia. Não, que queria a sombra dele. Mas era sempre, porque tinha que haver diálogo. Claro. Não era para estarem à vontade. Até claro. Mesmo que se me fazem fotografia hoje, ou eu não vejo, mas senão tenho que ter um contacto com essa pessoa. Claro. Porque não se faz sozinho uma fotografia. Ou então fazes e a pessoa não vê, mas quando se faz, tem que estar juntos e perceber e também conhecer a pessoa. Tem que haver cumplicidade. E para ver, se pôs assim, claro. Não é só isso, mas é o interior. E depois, de Serafim gosto. Sim, firme. Para fazer isto, muito. Sim, é uma firmeza. Aliás, os planos são também eles... Muito tempo, mas eu sabia o que queria. Sabia o que queria, claramente. E isso para mim é muito surpreendente. Eu ainda pensava que era nos anos 30, portanto, se estamos a recuar em 1910, é admirável os enquadramentos, quer dizer, o domínio completo do enquadramento fotográfico. A composição é incrível. A composição é incrível. Porque quando estão as meninas ali a tomar chá, sim. E a garrafa, aquela garrafa no chão. E o enquadramento. Mas é que eu encontrei depois outra fotografia com as mesmas meninas, com a mesma mesa e a toalhinha, não sei o quê, no outro sítio, ao pé dos bambus, e depois presa à coisa tinha um ramo de bambu. No outro sítio, mas ele não gostou e foi para ali onde tinha a corriola e fez aquilo direito. Não, isso, Pois, então... O que é que ele fazia para além de fotografia? Ele estava no Banco de Portugal, mas não sei exatamente o que era. Até era no banco. E depois fazia estas... Sim. Mas fazia muitas, porque não havia coisas para guardar, fazia coisas em madeira,
Sim, tenho assim. Não era só caixas para guardar, mas, por exemplo, aquelas coisas onde se põe as canetas. Sim, antigamente. sim. Eu fiz uma coisa. Fazia assim coisas. Havia tempo, não. Havia tempo. Depois tinha os livros. Eu cantava em casa, as pessoas também gostavam de participar, participavam todos para cima, para baixo, e se sentarem as cadeiras e tudo, e já deviam de vir a pensar que havia fotografia. Que havia fotografia. Domingo há fotografia. Exatamente. Devia ser, imagina. Sim. Pois. Não sei, talvez abrirmos para o público a possibilidade de ampliar a conversa. de ampliar a conversa, colocar em questões. Estou muito contente. Agora foi assim. Acho que isto é. Pois. Sim. Posso Assim. o que é que sentiu? Já disse que teve sempre a certeza da presença das caixas com as fotografias. Teve sempre Pois, isso presente. tinha ali um tesouro, Uma sombra, sabe? uma Tinha um sombra, tesouro a ali. presença. Tinha um tesouro no sentido que sabia que era um tesouro. E depois o tesouro não pode guardar indefinidamente. Tinha que apanhar ar. E foi isso que eu fiz. O que é que a fez decidir? Não, eu sabia que era um tesouro. Se tens um tesouro em casa, o que é que tu fazes? Se vais... Ou então guardava debaixo, ainda mais, cavava um buraco, ou então... Partilha-se, exatamente. Partilha-se. Sim, partilha. Pois, tinha... Nota-se nos comentários. Pois, tinha... Não, é... Não sei uma coisa boa para comer, tenho... Foi isso. Pois, ainda conheci isto assim tal e qual. A minha avó já não usava vestidos tão compridos. Provavelmente alguns dos calhaus que estão agora na Praia Formosa são os que estão aqui, já foram, já vieram, já estão aqui. Já passou. Pois, para mim, quando eu vejo isto, estou a andar por aqui. Estou a andar, a descer, a subir, a cheirar e... Pois. Sim, o cheirinho. E a terra? Tudo a andar em cima da terra. Qual relva, meia relva? Terra. Havia os calhaus, que eram muito bonitos. Sim, os calhaus é mesmo. Esta calçada é uma maravilha. Depois chove e a gente não se molha. É muito bonito. E o xadrez também é uma invenção fantástica. Pois. Algo muito curioso nestas fotografias é também uma relação entre a composição e o acidente que acontece de casual nelas, por vezes, pode ser a presença de um cão, pode ser... Que aparece... O cão que passa na... Sim, as pombas, já é mais tarde, Mas algo que me espantou e que é muito engraçado é ver como as pessoas têm muitas vezes a consciência do seu papel de modelos do fotógrafo. Sim. E representam e celebram também uma complicidade com o fotógrafo. Iam estar ali muito, porque podia ser muito tempo, horas não, mas bastante tempo, e vai-se arranjar, e depois no vídeo vai para aqui, vai para acolá, e mudar. É engraçado. Eu também gosto muito do galinheiro, aqui no meio das galinhas, mas sabia o que comia. Claro. E os ovos, eram os ovos. Pois não, é... Pois, eu acho muita graça esta, e pus esta, para contrastar com esta no galinheiro. Isto ia ter algum dia assim especial. Claro. E depois esta aqui. Claro. Pois isto, tenho isto tudo de cor. Sim, agora pode-se escrever histórias.
Não, mas eu acho que isto foi bem, uma exposição, mas isto agora, isto bate as exposições todas que eu fiz. Achas? Não sei, sim, mas eu queria tanto fazer isto. Quase que fiz as coisas todo, o trabalho todo para depois fazer isto. Porque sempre acreditei muito nisto. Não tinha a consciência disso, Claro, que estou claro. a dizer, mas, ou então é porque é este momento agora, aqui, Claro, aqui com claro. mas, pois, Não, é só mais uma pedra esta. mais uma vez. Só mais uma caixa. É só mais uma caixa. E fica bem no contexto do teu trabalho. Exatamente, exatamente. Faz sentido. É tão verdade que Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Eu gostava de agradecer também à Porta 33 esta oportunidade para estarmos aqui a falar com a Lourdes. Exato, exato. Sim. Mas também podem participar, como as pessoas que nos aparecem nestas fotografias também participam delas. Está muito calor, não é? Vamos embora. Muito obrigado. Obrigada.